Fala pessoal que assistiu nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, tá bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui de BTC, criptomoedas, né? O BTC ele tá trazendo todas as outras criptomoedas para baixo, né? Com essa respiração, né? Desse momento de alta. No entanto, é um assunto que nós abordamos no nosso último vídeo, antes mesmo de acontecer, né? De acordo com a nossa análise feita lá. Então, se você não assistiu esse vídeo, confere lá. O vídeo é esse aqui, vou estar deixando aqui em cima para vocês estarem indo conferir, tá bom? Bom pessoal, vamos lá. O BTC ele está fazendo esse movimento aqui, né? O que nós abordamos lá no vídeo anterior foi exatamente isso. As bandas de Borne, né? O BTC rompendo a casa de 29.200 dólares, que era a antiga região de suporte, né? Agora virou uma resistência. Se nós formos olhar aqui o histórico, né? Ele foi um suporte por muito tempo e agora ele foi rompido, né? Agora ele virou uma resistência, testou várias vezes e finalmente conseguiu força para romper essa casa. Porém, com essa forte alta, né? Esse forte movimento de alta aqui fez com que a expressão da banda de Borne fosse lá para cima. E quando ela faz isso, o preço tende a bater lá novamente, né? Acompanhando esse topo anterior aqui. E aí ele tende a fazer um movimento para respirar e dar continuação na movimentação de alta, tá? E aí, claro, eu estou prevendo um pullback exatamente no suporte, agora virou resistência e agora está se tornando um novo suporte, né? De acordo com o RSI, se isso realmente for um pullback na casa de 50 pontos, que é mais ou menos, que é exatamente aqui, ó, 50 pontos, quando o RSI chegar perto ou um pouco mais abaixo de 50 pontos, ele vai ter a movimentação de pullback, tá? E aí o gráfico ele continua fazendo esse movimento aqui. Então estou falando que o gráfico vai chegar até aqui e aí ele vai fazer esse movimento aqui de pullback, tá? Movimento de alta, tá? É isso que eu estou prevendo pro BTC. O que a gente pode considerar aqui, né? E assim, um ponto até sendo um pouco mais otimista em relação à interpretação gráfica, tá? Se a gente for olhar esse movimento aqui que o BTC está fazendo, ele é exatamente essa bandeirinha aqui de alta, né? Ele está dentro desse nicho aqui de alta. Então, a gente pode considerar que se ele der continuidade, né, a esse movimento de alta, ele pode sim chegar a romper, né? E aí ele vai respeitar certinho o que a gente está falando aqui. Então, torna a dizer, ele vai chegar lá, vai fazer esse movimento aqui, tá certo? E aí vai dar sequência na movimentação de alta, né? O que é legal aqui a gente observar, se a gente for traçar uma Fibonacci de baixo para cima, até esse exato momento, a gente vai ver que a reversão está lá embaixo, né? A casa de 0.618 está lá embaixo. Então, obviamente, o BTC ele não vai ter tanta escala assim de oferta para que você consiga fazer o preço chegar lá embaixo, pelo menos não tão rápido assim, né? Se isso for acontecer, não vai acontecer tão rápido e eu acho muito difícil, já que nessa casa aqui, ó, nessa região, abaixo desse pullback, já não existe tanta liquidação, né? Então o mercado não está interessado, mas não está tão interessado nessas regiões aqui, né? E o que a gente pode considerar também? Desde essa movimentação de alta, o BTC ele já subiu 43%, né? É natural que ele tenha que fazer essas respirações, né? O movimento de alta ele funciona dessa seguinte forma. Então, mais um ponto positivo aqui, pessoal, que a gente pode também levar em consideração é que se romper a casa de 32 mil dólares, nosso próximo desafio está aqui, ó, né? O nosso próximo desafio está aqui, ó. E esse próximo desafio, a gente está falando de uma região de 35 mil dólares, né? Que começa em 35 mil dólares, ou seja, ele rompendo essa casa aqui, né? Ele rompendo essa casa de 32, você pode ter certeza que o BTC pode chegar a bater 35 mil dólares fácil, tá? Fácil. E olha que curioso, o mercado ele está se comportando da seguinte maneira, né? Quando olhamos aqui, ó, né, o histórico de short versus compra, né? A gente pode observar que o mercado está shortando nesse momento. Porém, eu não consideraria mais um short, eu consideraria um short naquele momento em que a gente soltou o vídeo, que era quando o BTC estava exatamente nessa casa aqui, ó, beirando os 32 mil dólares, né, mas não chegou a 32 mil dólares e nem iria chegar, porque já não tinha tanta força de oferta, né, então ele precisava respirar um pouco e era o limite ali, né, foi exatamente nessa casa aqui, ó, deixa eu ampliar mais um pouco o gráfico, foi exatamente aqui, ó, nós soltamos o vídeo falando que ele iria buscar essa casa aqui. Então, se ele for realmente respeitar a nossa análise, eu já não consideraria mais um short, né? Porque a gente está falando de uma variação muito pouca
para chegar a um pullback e não ter mais liquidação, tanta liquidação aqui embaixo. Então, dessa forma, eu não consideraria esse movimento, tá? Eu não consideraria mais esse movimento. E aí sim, né, quem está shortando agora corre um risco sim de ser liquidado. Eu esperaria, né, e eu vou esperar mais um pouco o mercado comportar mais. Ele chegando aqui, ó, exatamente nessa casa aqui de 28.500, eu vou estar interessado em fazer uma compra, principalmente se o RSI estiver acompanhando a casa, os pontos de 50 percentuais ou abaixo, um pouco acima. Ah, mas como você pode ter tanta certeza? Eu vou mostrar para vocês aqui o histórico, tá? E assim, toda análise gráfica e interpretação, você pode considerar o histórico tanto quanto a finalidade de cada indicador, né? Aliás, você tem que combinar essas duas coisas para que você faça uma análise mais segura do mercado. Vamos lá, olha só aqui. Por exemplo, as bandas de Bollinger, ele teve uma expressão aqui para cima, tá vendo? De acordo com esse movimento de alta aqui e confirmação numa continuação de alta. E o que aconteceu? Quando ele bateu exatamente esse ponto aqui, né? Essa casa aqui, ele começou a ter esse movimento aqui para respirar, né? Só que onde que estava o pullback? O pullback estava exatamente nessa casa aqui, ó. Tá certo? O pullback estava nessa casa. Então o que o BTC fez? Ele respirou, foi lá embaixo, o RSI ficou lá embaixo, né? Deixa eu só tirar aqui. O RSI ficou lá embaixo, exatamente na região de sobrecompra e sobrevenda, e aí sim você teve uma continuação no movimento de alta. Agora a mesma coisa, o RSI estressou lá para cima, as bandas de Bollinger estressou lá para cima, ele está combinando essa parte com essa parte aqui, esse topo com esse topo, e agora ele está fazendo um movimento de pullback. E onde é que está o pullback? Exatamente nessa linha vermelha aqui que a gente traçou, laranja, vermelho, né? Então aqui, ele vai fazer esse movimento, e aí ele, respeitando essa análise, ele vai dar sequência no movimento de alta, rompendo essa bandeira para cima, né? E aí sim eu vou estar interessado em fazer uma compra. Pessoal, o que é interessante a gente acompanhar aqui, né? Ainda que o mercado esteja fazendo short, se nós formos considerar o gráfico o short de 5 minutos, olha só como o mercado ele liquida, né? Olha isso aqui, o short momentâneo, né, ou seja, na data de hoje, para quem está interessado em fazer day trade, ele é interessante, né? Por que ele é interessante? Porque se a gente for considerar o gráfico aqui, sei lá, vamos colocar aqui o gráfico de 1 hora, por exemplo, né, no gráfico de 1 hora, a gente pode considerar aqui que o BTC, ele está fazendo esse movimento, né? Só que, vamos ver como que está o nosso RSI aqui. Bom, o nosso RSI, ele já está abaixo da casa de 30, né? Então, se ele está fazendo esse movimento, o mercado ele tende a ter uma respiração, né? Exatamente aqui, ó, né? Exatamente aqui. Ele pode sim subir um pouquinho aqui, esse pouquinho, para quem está interessado em alavancar acima de 10 vezes, 20 vezes, pode ser interessante. Porém, é um risco muito grande, né? É uma zona muito, muito perigosa para que você considere uma compra. Então, eu esperaria sim, né, o BTC chegar lá no nosso pullback, e aí eu estaria interessado em fazer compra, tá, no mercado de derivativos futuros. Bom pessoal, o vídeo de hoje é basicamente isso. Se gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal, tá bom? E eu fui!